Então vamos dar sequência na resolução da lista através do exercício número 5. E ele me traz aqui um gráfico da velocidade em função do tempo, onde ele mescla um movimento uniforme com um movimento uniformemente variado. Vocês ouvirem a tossinha aí do meu neném, tá aqui dormindo aqui do meu lado. Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea e sua velocidade varia de acordo com esse gráfico. E nós vamos ver se as proposições estão corretas. O espaço percorrido de 0 a 8 é 20 metros. Então, de 0 a 8, eu preciso saber se realmente ele percorreu 20 metros. O gráfico sendo da velocidade em função do tempo, a gente não consegue saber aqui visualmente qual foi a distância percorrida, porque o gráfico não é da velocidade em função não é do espaço em função do tempo, né? Aí, então a gente vai precisar calcular a área de cada figura dessa aqui, já que a gente não tem aqui uma figura conhecida envolvendo todo o gráfico, tá? Envolvendo todos os intervalos de tempo. Se fosse uma figura conhecida, se fosse um triângulo, por exemplo, desde o 0 até o 8, a gente fazia um gráfico só, uma área só, ok? Então aqui agora a gente vai desenvolver a matemática aqui de cada uma delas. Aqui é base vezes altura, a base é 2, a altura é 2, portanto a distância deu 4 metros. Aqui nós temos um trapézio, a figura amarela. Esse trapézio eu tenho aqui a base maior desse trapézio, que é o 4. Eu tenho aqui a base menor aqui do trapézio, que é o 2. Esse intervalo aqui me dá a altura do meu trapézio. Cuidado para não colocar a altura 4, ok? Essa altura 4 aqui, ela, na verdade, ela é enganosa, porque o intervalo vai de 2 a 4. Então, a altura é 2. Simplificando esse 2 com esse 2, eu tenho a soma que é 6. Então, aqui nesse intervalo ele andou 6 metros. De 4 a 5, eu tenho novamente um retângulo, base vezes altura. A base é 1, que é o intervalo entre 4 e 5, e a altura continua sendo 4, portanto 4 metros. E por último, o meu triângulozinho verde aqui, em que eu tenho a base compreendida entre 5 e 8. Então, entre 5 e 8 eu tenho um intervalo de 3 e a altura 4. A altura 4 dividido por 2, que é a fórmula, né, da área do triângulo. 12 por 2, 6. E aí nós vamos ter que somar, né? Vamos somar cada área dessa aqui para saber a distância percorrida pelo móvel. Então eu tenho 4 mais 6 mais 4 mais 6. Então ele percorreu 20 metros. Então significa que a proposição está correta. Bacana? A próxima proposição do mesmo gráfico fala o seguinte: o movimento do móvel de 0 a 8 é progressivo e acelerado. Bom, progressivo ele é, porque apesar do movimento ser aqui constante, aqui ser um movimento de aumento de velocidade, aqui constante de novo, e aqui houve uma redução de velocidade, todos os gráficos foram acima do eixo X. Significa que a velocidade foi positiva o tempo todo. Se essa velocidade é positiva, certo? Significa que o movimento é progressivo. Só que não é acelerado o tempo todo, ok? Ele é acelerado, na verdade, só entre 2 e 4, que a velocidade sai de 2 para 4. Então, aqui ele é constante, aqui ele é constante. Aqui, nesse momento aqui, inclusive, de 5 a 8, ele é retardado. A velocidade diminui. Então, essa proposição está equivocada em função desse acelerado, que ele varia bastante aqui, certo? O movimento do móvel é de 0 a 2 e de 4 a 5 é uniforme. Então, já até coloquei o certo aqui, porque já comentei, né? Que daqui é constante e aqui é constante. Então, nesse intervalo 0 a 2 e o intervalo de 4 a 5, realmente ele é uniforme, velocidade constante. O movimento do móvel de 2 a 4, então aqui, ó,
A velocidade está aumentando de 2 a 4. Então, o movimento é progressivo, porque aqui eu já até comentei que o movimento é todo progressivo, o gráfico todo, porque a velocidade é positiva o tempo todo, mas realmente nesse intervalo de 2 a 4, o movimento é acelerado, porque saiu de 2, uma velocidade de 2, para uma velocidade de 4, certo? Então, está correta essa questão. O movimento do móvel de 5 a 8 é progressivo, não é retrógrado, é progressivo. Porque apesar do gráfico estar decrescente, ok? O gráfico é decrescente, o movimento é retrógrado, não é retrógrado. Então muita gente erra essa questão, porque acha que se o gráfico é decrescente, o movimento é retrógrado. Não é. O movimento é progressivo ainda. A velocidade só está diminuindo. É como se você estivesse andando aí e dirigindo um carro e de repente tem um quebra-mola ou passa um bicho na frente, você tem que frear. Então você continua indo, só que com a velocidade diminuindo, certo? E o movimento é retardado, sim, realmente ele é retardado, só que não é retrógrado, fazendo com que a proposição seja equivocada, ok? Está errada. O instante em que o móvel muda de sentido é 5. Bom, primeiro que para mudar de sentido ele tem que parar. Né? Então, realmente ele está parado aqui no 8. No 8, então já não é. No 5. No 5 ele está com velocidade constante. Só que o gráfico só trouxe informação até aqui. A gente não sabe se realmente ele mudou de sentido. Né? Para mudar de sentido ele tem que parar. No 8 ele parou, mas aqui não está mostrando que ele continuou o movimento dele aqui na parte negativa, ou seja, que ele voltou. Né? Então, de toda forma, essa questão está equivocada, porque também não é o 5. Tá, e se fosse 8 aqui? Se fosse 8 aqui, eu marcaria errado também, porque aqui fala que o gráfico é sobre o movimento de um móvel. Então, o movimento de um móvel, provavelmente, ele parou aqui. Se ele tivesse continuado, teria mais gráfico aqui, né? Mais outras informações além do 8 segundos. Então, eu já colocaria errado da mesma forma. Bacana? Então, essa aí foi a resolução do exercício 5. Então, a gente se encontra daqui a pouco na resolução do exercício 6.